Há um solo de kazoo no segundo álbum do Pink Floyd. Ele chega no meio de uma canção chamada Corporal Clegg. E é, por qualquer medida razoável, ridículo. O kazoo é um brinquedo de criança, um zumbido insignificante de instrumento, o som de uma festa de aniversário ou de um desenho animado. E ali está ele, zunindo no meio de um disco de uma banda que o mundo logo levaria muito a sério. A maioria dos ouvintes que chega a notá-lo arquiva a canção inteira sob a rúbrica das bobagens do início. Uma piada desajeitada de antes de a banda encontrar a sua gravidade. E segue para as faixas que fizeram a lenda. Eu quero fazer o contrário. Quero parar nesse kazoo, porque esse kazoo é um dos sons mais reveladores que Roger Waters já registrou em fita. E quase ninguém escuta o que ele de fato é. Para entendê-lo, você precisa saber um fato, e uma vez que o sabe, a canção nunca mais soa igual. Roger Waters nunca conheceu o pai. Eric Fletcher Waters foi morto em Anzio, na costa italiana, em fevereiro de 1944, ceifado num dos impasses mais sangrentos da Segunda Guerra. Roger havia nascido em setembro do ano anterior. Tinha 5 meses. Cresceria com uma fotografia, algumas cartas, o equivalente em gratidão nacional a uma bandeira dobrada, e uma ausência com o formato exato de um pai. Uma ausência que se instalaria no centro da sua obra pelos 50 anos seguintes como uma pedra no fundo de um poço. Cada gota de água que você ouve na música dele acaba caindo em direção a essa pedra. E Corporal Clegg, essa cançãozinha boba com o seu instrumento de brinquedo, é a primeira vez que ele estendeu a mão até ali. É o começo. Antes do Hacking, antes do muro, antes do velho amargo gritando contra o mundo, havia um jovem compositor em 1968, 24 anos, sentando-se para escrever sobre a guerra que levou o pai de quem não tinha lembrança. E o que saiu foi uma piada. Um veterano de perna de pau. Uma medalha ganha na guerra e escarnece a canção achada num zoológico. Uma esposa permanentemente bêbada. Todo o grotesco retratinho montado sobre uma melodia saltitante e coroado por aquele kazoo absurdo. A primeira coisa que Roger Waters disse sobre a guerra do pai, ele disse como comediante. A leitura fácil é que o jovem Waters simplesmente ainda não havia encontrado a sua seriedade. Que isto é obra de juventude. Um tiro errado. Um escritor ainda não à altura do próprio material. Acho essa leitura não apenas errada, acho que ela inverte exatamente a verdade. A comédia não é uma falha em ser sério. A comédia é a seriedade, disfarçada, porque o material era perigoso demais para ser manejado de outro jeito. Ninguém faz piada sobre aquilo que não significa nada. Faz-se piada sobre aquilo que não se pode permitir sentir diretamente. O kazoo não é Waters falhando em chorar o luto. O kazoo é o som de um homem que ainda não consegue se permitir o luto e que encontrou, no escárnio, a única porta para a sala que é segura o bastante para abrir. Qualquer um que tenha perdido alguém cedo demais, ou violentamente demais, ou de modo completo demais para compreender, conhece esse mecanismo por dentro. O luto grande demais para ser carregado é posto no chão e ridicularizado, porque o riso é o luto tornado portátil. Rimos em velórios. Rimos dos mortos. Contamos a história terrível com um sorriso, porque o sorriso é um muro que erguemos entre nós, e a coisa que de outro modo nos engoliria inteiros. O humor de forca não é a ausência da dor. É a dor que vestiu uma fantasia para poder andar à luz do dia. E Corporal Clegg é, da primeira nota ao seu ridículo último compasso,
uma peça de humor de forca sobre a forca que levou o pai de Roger Waters antes que Roger Waters soubesse falar. Escute de novo com isso nos ouvidos, e a canção se reorganiza por completo. A perna de pau deixa de ser uma piada barata e se torna o que de fato é: o corpo de um homem partido por uma guerra e mandado para casa em pedaços. Uma imagem de mutilação tocada para o riso, porque a alternativa é olhá-la de frente. A medalha achada num zoológico, que soa como disparate. É na verdade uma tesezinha selvagem sobre a inutilidade das honrarias que um país distribui aos homens que joga nas suas guerras. O mesmo desprezo pelo patriotismo oco que Waters passaria o resto da carreira afiando até virar lâmina. A Sra. Clegg, bebendo até o entorpecimento, é o dano colateral, a viúva, a família deixada nos escombros, o custo humano que os monumentos de guerra nunca mencionam. Cada elemento que parece tolo é, por baixo, um esboço precoce dos exatos temas que um dia seriam desenhados com sangue. A piada não está escondendo o sentido. A piada é o sentido. Vestindo o único rosto que o Waters, de 24 anos, conseguia suportar mostrar. E é aqui que a canção se torna genuinamente comovente, em vez de meramente engenhosa, porque a comédia não para de rachar. Há um momento em Corporal Clegg em que o tom desliza, em que algo terno e confuso vaza por entre a sátira, a sensação de uma ferida real sob o desenho animado. A canção não consegue sustentar plenamente a própria piada. Ela fica quase significando aquilo que finge não significar. Essa instabilidade, essa oscilação entre o escárnio e o luto, é a coisa mais honesta dela, porque é a textura exata de como um jovem de fato lida com uma perda que nunca lhe deram a chance de elaborar. Você ri, e por um segundo o riso falha, e a coisa de que você ria olha de volta para você, e você ri de novo, rápido, para encobrir. A canção inteira é esse estremecimento, posto em música. Importa também que este é o único álbum do Pink Floyd que contém os 5 homens que algum dia carregaram o nome. O disco feito na estranha sobreposição em que Syd Barrett saía e David Gilmour acabara de chegar. Então Corporal Clegg se assenta numa dobradiça da história da banda, o momento em que o gênio fundador se dissolvia e a voz futura entrava. E é precisamente nessa dobradiça que Roger Waters discretamente apanha o tema que acabaria sendo só dele. Enquanto o mundo observava o drama de Syd, o verdadeiro começo dos 50 anos seguintes acontecia numa canção boba sobre um soldado de uma perna só, despercebido, disfarçado de piada para que ninguém, talvez incluindo o próprio Waters, visse o quanto aquilo pesava. Porque é assim que funciona um mecanismo de defesa. Ele opera por não ser notado, inclusive por quem o usa. Não acho que o jovem Waters tenha se sentado e decidido conscientemente codificar a morte do pai em comédia. Acho que a comédia era a única forma que o sentimento podia tomar naquela idade, naquele homem, aquela distância do evento. A seriedade ainda não estava disponível para ele. Ele não estava pronto para escrever The Final Cut. Tinha 24 anos. E a ferida estava há 39 anos de ser algo que ele pudesse olhar sem estremecer. Então saiu de lado, como sai para todos nós, como uma piada que contamos sem saber direito por que ela não tem graça nenhuma. E é por isso que Corporal Clegg não é uma curiosidade. É um primeiro rascunho de um luto que Waters levaria a vida inteira para escrever a limpo. Siga a linha adiante e a forma inteira da sua carreira aparece. O escárnio das medalhas e a vacuidade da glória militar voltarão, despidos da comédia, vez após vez. O pai morto, motivo de piada aqui, será chorado abertamente depois, nomeado, pranteado, dedicado.
a família bêbada e partida se tornará o mundo interior danificado de um álbum inteiro sobre um homem que ergue um muro em torno de si. Cada tema que define a obra mais ambiciosa e desesperada que o Pink Floyd já fez já está presente nesta piada de 3 minutos. Sentado ali à plena vista, vestindo uma fantasia, zunindo num kazoo, esperando 39 anos que o seu autor fique velho e corajoso o bastante para tirar a fantasia. Há uma crueldade particular no modo como o mundo a recebeu, que a canção não poderia prever e que a torna mais triste em retrospecto. Porque era engraçada, foi descartada. Porque Waters disfarçou a ferida bem o bastante para sobreviver a escrevê-la, os ouvintes tomaram o disfarce pelo valor de face e arquivaram a canção sob a rubrica do disparate. O mecanismo de defesa funcionou bem demais. Protegeu o sentimento de modo tão completo que nem mesmo a plateia conseguiu encontrá-lo. E assim, a primeira vez que Roger Waters tentou falar da perda definidora da sua vida, o mundo ouviu um kazoo e riu e desviou o olhar, exatamente como ele, num certo sentido, havia projetado. Ele escondeu o pai numa piada, e então todos passaram ao largo da piada, e o pai ficou escondido por 15 anos. Então, quando você ouvir Corporal Clegg agora, eu pediria que a escutasse não como o enchimento do início do Floyd, mas como algo mais próximo de uma confissão que ainda não encontrou a sua coragem. Ouça o kazoo pelo que ele é, o som mais corajoso do disco, o som de um homem muito jovem se aproximando da beira de um luto vasto demais para adentrar, e descobrindo que o único jeito de entrar, por hora, é fazer um barulho tão bobo que ninguém, muito menos ele mesmo, suspeitará que ele está parado à beira de um abismo. A bobagem é a profundidade. A piada é o amor. O kazoo é o som de um filho que nunca conheceu o pai, batendo a uma porta que ainda não tem força para abrir e disfarçando a batida de brincadeira. Roger Waters enterraria o pai mais de uma vez ao longo da sua obra, de modos diferentes, com rostos diferentes. Esta foi a primeira. E foi a vez que ele disfarçou de piada, porque aos 24 era o único disfarce que o deixava sobreviver a dizer qualquer coisa. Havia outras vezes por vir. Sempre haveria outras vezes. Na próxima, a máscara começaria a escorregar. E na vez seguinte a essa, não restaria máscara alguma. Então eis a pergunta com que te deixo, a que transforma esta cançãozinha boba em algo que deveria te assombrar. Se as coisas mais tristes que carregamos só conseguem sair, no início, vestidas de comédia, então de quantas piadas você já riu, na sua própria vida e na vida das pessoas que você ama, que eram na verdade alguém batendo baixinho a porta de um luto que ainda não estava pronto para abrir, onde a arte não consola, ela autopsia